Análise política, com Rudá Hit. Muito bom dia, Rudá. Bom dia, Rodrigo. Lamentável esse acidente envolvendo militantes do Sindiúti, hein? Foram mais de 40 feridos, né? E 4 pessoas mortas, 2 delas estavam no ônibus e 2 outras no carro, que infelizmente fazia uma ultrapassagem em local proibido e estava na contramão. É normal isso acontecer, mas cada dia é terrível, é lamentável. A Polícia Rodoviária Federal fala, a imprensa fala, as pessoas sabem do risco e mesmo assim elas bancam o risco e acaba desse jeito, né, Rudá? Infelizmente. Era um congresso do Sindiúti estatutário e o pessoal do Minas Sem Censura, liderado pelo Rogério Correia, aproveitou para fazer um grande evento na verdade, preparação para as eleições lá em Araxá. Então, na verdade, eram militantes que estavam discutindo a educação e os rumos da política de Minas. Mas vamos lá, Rodrigo. Bom, Rudá, você está falando com o Luiz, né? Com o Rodrigo, não. É o Luiz? Desculpe. Eu sei que a gente fala mais ou menos igual, a voz é mais... mas tudo bem. Vocês não podem um imitar o outro, assim fica chato. Isso é sinal de sintonia, bom sinal. Bom, Rudá, no seu blog lá no no rudahit.blogspot.com, você fala de um levantamento aí da Undime, que fala dos gastos educacionais dos municípios brasileiros, o estudo, né, perfil dos gastos educacionais dos municípios brasileiros, e diz que os prefeitos, eles não declaram, não informam corretamente como gastam o dinheiro da educação. Isso, na verdade, não é nem novidade, não, é meio padrão, né, a gente saber que essa transparência, ela acaba acontecendo da boca para fora em quase tudo, mas nesse caso acaba sendo mais grave, né? Luiz, é gravíssimo. Bom, vamos lembrar o ouvinte. As prefeituras têm que gastar 25% de todo o orçamento que ele tem em educação. Se não gastam, isso pode gerar impeachment do prefeito, e já ocorreu ao longo do país. Bom, a Undime, como você já disse, é a maior organização no país dos secretários municipais de educação. Então, veja, quando a gente acusa, é uma coisa, mas quando um par, quer dizer, uma organização dos próprios secretários diz que as prefeituras não estão lançando os dados corretamente no site do MEC, aí a coisa é grave. A Undime vai até além. Ela pega e diz o seguinte: olha, houve uma prefeitura que disse que gastou R$3 no ano com educação infantil. É óbvio que está errado. Eles não souberam lançar. Aí eles então fizeram uma pesquisa por amostra, ou seja, pesquisa por amostra não é todo mundo, não são todas as secretarias. Segue-se uma estatística, uma fórmula estatística, e você faz uma pesquisa com uma parte do total das secretarias. Pois bem, só 20% das prefeituras dessa amostra responderam. Ou seja, alguma coisa está muito errado. Para piorar, os dados revelam uma defasagem imensa. É a própria Undime que está dizendo isso. Só para dar uma ideia, creche, a média de gasto por aluno em creche no Brasil é R$5.144. Vamos arredondar, 5 mil. No Nordeste é 1.876. De 5 para 1.800. Mas isso é em tudo. Ou seja, se eu pego o EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, a média nacional, olha que média como cai. De creche de 5.100, a EJA vai para 1.800 por aluno no país. O Nordeste é 1.075. Então, assim, é um absurdo que está ocorrendo no país. E nós precisamos começar a controlar. Aproveitando esse congresso, embora tenha tido essa tragédia, esse congresso do Sindiúti, eu vou fazer uma sugestão. O Sindicato dos Diretores de Escolas Municipais de São Paulo, que se chama Sinesp, resolveu criar uma espécie de CIMAV, uma espécie de IDEB, para avaliar a ação dos governos. Olha que importante. O IDEB, o CIMAV, fica avaliando o resultado com o aluno e quase sempre coloca a culpa no professor. Esse sindicato, chamado Sinesp, resolveu fazer um caminho contrário. Eles destacaram o seguinte: se a equipe está completa, se os equipamentos estão funcionando, se tem apoio da prefeitura, se tem formação para os professores e diretores, dados de violência e saúde do diretor e professor. E aí eles fizeram com isso um índice, que se chama Índice Sinesp. A primeira prova desse índice saiu agora há 2 semanas e deu de 0 a 10, 5,1 para o CASAB. Ou seja, na educação, o
maior município do país não passaria de ano. Que tal? É justamente, e uma outra coisa importante que nos chama a atenção é que os próprios secretários, eles não parecem capazes de fazer esse trabalho, né? De ser parceiros das prefeituras e fazer com que o preenchimento dos dados, com que a fiscalização, com que esse dinheiro seja distribuído da forma correta. Quer dizer, as próprias prefeituras nomeiam secretários que não são capazes de ajudá-las nessa missão, né? Então, quer dizer, o prefeito e os secretários na mesma barca, né? Pois é, o secretário tem que voltar para a escola. A maioria dos secretários, eles não aprenderam. Eles estão terceirizando isso, Rudá? É isso que acontece? Eles estão terceirizando a gestão desses dados, é isso? Olha, na verdade é o seguinte, é um descaso total. Os secretários, houve uma onda nos anos 90 na educação para tentar reformular a educação brasileira e chegar mais próximo do acompanhamento do aluno. Aí os secretários resolveram fazer o caminho inverso e decidiram começar a avaliar o sistema como um todo e colocar índices, como é o caso do INEP, do CIMAV. Acontece que esses índices eles são parciais, eles não avaliam exatamente o que está ocorrendo. Por quê? Porque o que ocorre é que a educação se dá principalmente pelo tipo de acompanhamento que os pais fazem, não os professores, aos alunos. Todas as pesquisas do país e fora revelam isso, que o maior peso, 70% do total dos fatores, na formação e na aprendizagem dos alunos é a sua família. Então, o que acontece? Os índices das secretarias resumiram com o IDEB e com o CIMAV os problemas à sala de aula. E aí criminalizou, de uma certa maneira, ou responsabilizou o professor. Ou seja, a gente tirou o foco do secretário, que a gente criticava tanto nos anos, e do ministro, né, nos anos 90, e começamos a colocar a culpa no professor do tempo inteiro, que ele não sabe ensinar, que ele é irresponsável e tal. Então, é isso que vem acontecendo. Os secretários nomeiam qualquer pessoa, estão pouco se preocupando com os dados. Essa pessoa aí, algum funcionário ou cargo de confiança, lança os dados de qualquer jeito, não tem capricho, não tem apuro, porque ele sabe que ele não está sendo tão responsabilizado. Aí, quando o Ministério Público vem, eles se assustam e começam a corrigir o dado. Isso é descaso com dinheiro público, dinheiro de pobre, que a maioria dos impostos arrecadados vem de pobre. Esse é o problema, Luiz. E como o Ministério Público, o MEC, não tem como fiscalizar os 5 mil e tantos municípios, fica por isso mesmo. 9h26, Rudá Hit volta com a gente amanhã. Rudá, muito obrigado por sua participação. A gente se fala de novo na terça-feira, tá bom? Um abraço.